Sejam todos bem-vindos ao canal Gera Rock. No vídeo de hoje, como diz o título, falaremos sobre a morte de John Lennon. Então se acomode, se inscreva no canal, deixa seu like. E vamos pro vídeo. O dia 8 de dezembro não é uma data que traz boas lembranças aos fãs de música. Foi nesse dia, em 1980, que o lendário John Lennon foi morto a tiros perto de seu apartamento em Nova York. Um fã que depois seria identificado como Mark Chapman, repleto de motivações absurdas para cometer o crime. Além disso, antes de falarmos especificamente do ícone dos Beatles, também vale lembrar que foi justamente em 8 de dezembro, mas em 2004, que Dimebag Darrell, guitarrista do Pantera, foi morto a tiros no palco, enquanto se apresentava em um show no Damage Plan. Foi aproximadamente às 5 horas da tarde daquele dia frio de outono em Nova York, John Lennon autografou uma cópia do disco Double Fantasy para Mark Chapman, enquanto deixava seu apartamento no prédio de Dakota, em uma das áreas mais nobres de Manhattan. Literalmente ao lado do Central Park, o edifício era lar para pessoas das mais influentes e o músico britânico vivia ali ao lado da sua companheira, Yoko Ono, com quem saiu para uma sessão de gravação nos estúdios Records Plenty. Por volta das 10 horas e 50 minutos da noite, eles voltavam do estúdio para casa e enquanto estava saindo do carro para entrar no prédio, John Lennon levou 2 tiros nas costas e outros 2 nos ombros, todos de muito perto. O músico foi levado para a emergência de Roosevelt Hospital às pressas, em um carro de polícia, mas foi declarado morto ao chegar no local, por volta das 11 horas da noite, nos deixando com apenas 40 anos de idade. No dia seguinte, Yoko Ono foi bastante discreta nas suas declarações, dizendo que não haveria nenhum funeral para John Lennon e pedindo: John amava e rezava pela raça humana, por favor, façam o mesmo por ele. O corpo de um dos artistas mais emblemáticos de todos os tempos foi cremado e suas cinzas foram espalhadas pelo Central Park, onde, inclusive, foi criada uma área batizada como Strawberry Fields para celebrar a sua memória. O local fica pertinho do de Dakota e tem uma pintura no chão com a palavra Imagine, fazendo referência ao verdadeiro hino de John Lennon, pedindo justamente por paz no mundo. Após o assassinato brutal de John Lennon pelas costas, o criminoso ficou no local do crime lendo o livro O Apanhador no Campo de Centeio, de J.D. Salinger, aguardando ser preso. Segundo relatos, ele era fã dos Beatles, mas teria ficado irritado com as letras de canções como God e Imagine, principalmente por conta das relações feitas com a religião. A declaração de John Lennon anos antes, dizendo que os Beatles eram mais populares que Jesus Cristo, também irritou o fanático, que tornou-se cada vez mais obsessivo com valores equivocados e passou, inclusive, a querer moldar a sua vida através de personagens fictícios, como Holden
Holden Caulfield de O Apanhador no Campo de Centeio. Antes de executar o músico, ele teria planejado o crime por cerca de 3 meses, sendo que em vários momentos teve dúvidas a respeito do que faria e chegou a inclusive falar sobre seus planos para pessoas próximas. Em outubro, ele foi para Nova York, mas desistiu dos seus planos e quando voltou ao Havaí, teria dito para sua esposa que cometeria o crime, mostrando inclusive a arma e as balas que havia comprado para tal. Ele não a avisou às autoridades. Em 7 de dezembro, de volta a Big Apple, Champman teria encontrado o músico James Taylor no metrô da cidade e o artista relatou: "Esse cara meio que me encostou na parede e estava brilhando de tanto suor, como em uma crise maníaca, falando coisas malucas a respeito do que ele faria e o seu lance com John, e como ele iria encontrar John Lennon para mostrar alguma coisa." Na manhã seguinte, o cara foi para a frente do apartamento e passou o dia inteiro conversando com a equipe do prédio e outros fãs que também estavam ali, tendo inclusive encontrado a funcionária que havia saído para caminhar com o jovem Sean Lennon, filho do casal que na época tinha 5 anos de idade. Ele havia comprado a cópia do livro citado acima no mesmo dia, na cidade, e inclusive escrito nele algo como: "Essa é a minha declaração", assinando como o personagem Holden Caulfield. Segundo investigações posteriores, a religião teve um papel fundamental para que Mark cometesse o crime, tanto que ele mesmo se declarou culpado e disse que o que havia feito tinha sido vontade de Deus. Além disso, ele começou a ver contradições nas letras de John Lennon, como a Imagine, onde o compositor fala sobre imaginar um mundo sem posses, mas era dono de itens luxuosos. Ao final das contas, o cara foi condenado a uma sentença de pelo menos 20 anos até a prisão perpétua, o que significa que em 2000 ele teve a primeira oportunidade para pedir a sua liberdade, o que foi negado 11 vezes desde então. Hoje, aos 65 anos de idade, Mark David Champman se diz arrependido do crime que cometeu e diz que encontrou sua paz em Jesus, afirmando que Jesus o perdoou. Em agosto de 2022, ele pode entrar com um pedido de liberdade novamente. I left the hotel room, bought a copy of The Catcher in the Rye, signed it to Holden Caulfield from Holden Caulfield, and wrote underneath that, "This is my statement," underlining the word "this," the emphasis on the word "this." I had planned not to say anything after the shooting. Walked briskly up Central Park West to 72nd Street and began milling around there with the fans that were there, Jude and Jerry, and later a photographer that came there. Okay. And then John came out that day, right? He came out. I was leaning against the gargoyle studded railing and was looking down. I was reading The Catcher in the Rye, and I believe he got into a taxi and disappeared. And then later that day, I had gone to lunch with, I believe, Jude. We came back. With who? With Jude. She was a fan there that was there at the building. And we struck up a conversation about Hawaii, about John Lennon. She'd been there a number of times. And at one point during the day, she had left, and John came back out. I don't remember him going back in from the taxi, but he was obviously back in the building. He was doing an RKO radio special. And he came out of the building, and the photographer that I mentioned earlier, Paul Gorish, he kind of pushed me forward and said, "Here's your chance. You know, you've been waiting all day. You've come from Hawaii to have him sign your album. Go, go." And I was very nervous. And I was right in front of John Lennon there instantly, and I had a black Bic pen, and I said, "John, would you sign my album?" And he said, "Sure." Yoko went and got into the car, and he pushed the button on the pen and started to get it to write. It was a little hard to get to write at first. And then he wrote his name, John Lennon, and then underneath that, 1980.
And he looked at me, as I mentioned earlier, he said, "Is that all? Do you want anything else?" And I felt then and now that he knew something subconsciously, that he was looking into the eyes of the person. Se gostou do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo o que achou do vídeo. Sugestões para o próximo vídeo são sempre bem-vindos. Baixe o aplicativo da Gera Rock no seu celular. É de graça e ouça rock 24 horas por dia.